Hoje é um dia para ser comemorado, um dia histórico para a medicina, para a nefrologia brasileira, americana, mundial, tudo que vocês possam imaginar. Uma verdadeira virada de chave no conceito do transplante, que pela primeira vez foi realizado um xenotransplante, quer dizer, de uma outra espécie para o ser humano, mas com o diferencial de ser um paciente vivo que estava fazendo hemodiálise e que vai se beneficiar desse transplante. E ainda um detalhe muito peculiar, a equipe que fez esse transplante coordenada por um médico brasileiro. No vídeo de hoje eu vou então contar para vocês quem é o paciente, quem é o médico, como que foi feito esse transplante e o que o futuro nos aguarda com isso. Fica nesse vídeo até o final que eu vou contar isso hoje para você. Olá pessoal, Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube com foco na prevenção. Eu vou começar esse vídeo aqui com uma história rapidinha que aconteceu comigo nas minhas férias agora em novembro. Eu fui passar férias no Dallas, Estados Unidos, e no último dia da viagem, no último almoço, no último restaurante, o dono do restaurante, um senhor negro de uns 60 e poucos anos, ele foi com a nossa cara, quis tirar ali umas fotos para pôr no Instagram, e aí eu brinquei e falei assim, então o senhor vai se inscrever no meu canal de YouTube, muito importante lá no Brasil. E ele falou assim, mas sobre o que é o seu canal? Eu falei, sobre nefrologia, nephrologist, canal nefrologista. Aí ele, oh my God! Nossa, esse senhor, ele ficou extremamente emocionado, ele começou a chorar, ele me abraçou. Ele ajoelhou, ele fez sinais assim para os céus, assim, vocês são deuses na terra, o nefrologista salvou minha vida. Ele contou a história dele, que ele era renal crônico em diálise, hipertenso, diabético e que estava com graves problemas de saúde. E um nefrologista que fez o transplante dele, ele era eternamente grato porque a vida dele foi salva e tudo. Eu me emocionei assim, foi muito... Eu nunca imaginei que eu receberia esse carinho, esse afeto de um americano, de um senhor paciente que nem me conhecia e que eu, na prática, não havia feito nada por ele, mas eu me senti lisonjeado por saber que nós médicos representamos ainda um valor no coração dessas pessoas. Isso realmente, eu me emociono de lembrar dessa história. E hoje é um dia muito marcante para a medicina, para a nefrologia, por aquilo que eu acredito, porque pela primeira vez se fez esse transplante. Foi no dia 16 de março, como eu falei, é um xenotransplante, quer dizer, entre espécies, um rim de porco em um ser humano, e igualmente num homem negro de 60 e poucos anos. Eu já vou falar o nome dele, já vou contar aqui as histórias. E para organizar melhor aqui esse vídeo, eu vou começar falando sobre a parte técnica, como que foi feito esse transplante. O rim foi disponibilizado através de uma empresa de biotecnologia chamada eGenesis, que é uma empresa que manipula genes em embriões de outras espécies. No caso, eles manipularam geneticamente um embrião de porco, de forma a esses genes não produzirem algumas proteínas que são as responsáveis pela rejeição de um transplante de outra espécie no ser humano. Sem essa manipulação, o ser humano ele rejeita de uma forma muito intensa o transplante, esse órgão que vem de um porco. Então, no caso, eles tiraram esses genes do porco, colocaram alguns genes humanos no lugar deles e ainda fizeram algumas modificações para esse porco não adquirir infecções e não passar infecções virais típicas do porco para o paciente transplantado. Isso é uma coisa sensacional. E além disso, também se desenvolveram novas drogas imunossupressoras para se fazer esse transplante. No caso aqui, uma chamada Tegoprubart, ainda não estou acostumado com esses nomes, e o Ravulizumab, são drogas de infusão. Eu ainda não tenho informações sobre o tipo de imunossupressão que esse paciente vai receber daqui para frente, provavelmente algum esquema ele vai ter que receber. Mas o interessante é que tudo foi planejado nesse transplante, desde a manipulação genética do órgão, a limpeza genética, digamos assim, e também novas drogas para não se causar nenhum tipo de rejeição. Esse procedimento foi autorizado pelo FDA
numa modalidade que eles chamam de uso compassivo. A tradução é mais ou menos essa. É um tipo de autorização especial para pacientes com doenças potencialmente graves, letais, e que podem se beneficiar de algum tipo de tratamento experimental ainda não aprovado. Então quer dizer que esse tratamento ainda não está aprovado. Dito isto, o médico, então, vou falar dos personagens. O médico é o doutor Leonardo Riella, nefrologista, coordenador da equipe de transplantes do Hospital Geral de Massachusetts, em Boston. Ele é professor da Harvard Medical School e ele é um brasileiro, filho do professor Miguel Carlos Riella, que é o autor deste livro antiguinho aqui que eu guardo com muito carinho desde 1998, o meu primeiro livro de nefrologia que eu utilizei muito na época da residência médica. O professor Riella é um professor da Universidade Federal do Paraná, onde o seu filho Leonardo Riella, que é esse pesquisador, também se formou. Depois ele concluiu a formação dele nos Estados Unidos. E esse doutor ficou muito emocionado, diga-se de passagem, na entrevista coletiva que ele deu para a imprensa americana. Ele realmente ficou muito emocionado. Eu imagino o que representa para um brasileiro que vai para fora, para lutar lá fora, mantendo seus ideais e conseguir um feito desses. É importante eu fazer uma justiça aqui, que o Dr. Leonardo Riella, ele é um nefrologista, e eu vi muita gente na imprensa aqui, o cirurgião que fez o transplante, o Dr. Riella, e a gente precisa corrigir essa informação, dar os devidos créditos. Nós, nefrologistas, não precisamos dessa honra, seria uma honra fazer a cirurgia, mas lembrar que nefrologista é o médico clínico que coordena o transplante, é o que vai acompanhar o paciente transplantado durante muitos anos, e devemos dar o devido crédito para o cirurgião, o Dr. Tatsuo Kawai, que ficou 4 horas na mesa de cirurgia operando esse paciente. Então, vejam que é uma equipe, tem o médico nefrologista, tem também o outro nefrologista que já acompanhava esse paciente, tem o cirurgião, e agora eu vou falar sobre o paciente em si, que é esse homem negro de 62 anos, que me fez lembrar do dono do restaurante lá no Dallas, que foi muito carinhoso comigo, é o Richard Sleiman. Ele tem 62 anos, era diabético, aliás, é diabético, hipertenso, estava em hemodiálise há vários anos, e ele fez um transplante renal em 2018 com esse mesmo cirurgião, o Dr. Tatsuo Kawai, e depois de 5 anos o enxerto entrou em falência, parou de funcionar e ele voltou para hemodiálise no ano passado. E ele já estava com complicações cardíacas nos últimos tempos, insuficiência cardíaca, complicações dos acessos vasculares, aqueles catéteres que entopem, que param de funcionar, que não tinha fístula, aquela confusão toda. E aí o paciente foi convidado, se ele toparia ser voluntário dessa experiência de fazer o xenotransplante, ele topou. Ele decidiu não só ajudar a si próprio, mas ele mesmo falou que sentiu que estaria ajudando a humanidade, os milhares de pacientes que, como ele, sofrem desse problema. Então foi, além de tudo, um ato de altruísmo, porque, imagina, é igual você entrar numa viagem para Marte, você não sabe o que vai acontecer, é uma coisa nova, e ele foi muito corajoso, e essa coragem está sendo muito elogiada pela imprensa americana. Foi muito legal a atitude desse paciente. E, graças a Deus, o rim está funcionando, deu certo. No momento em que o cirurgião ligou as veias, as artérias, o ureter, o rim já ficou ali daquela cor de sangue, ali, aquela perfusão, aquela cor de rim bonito funcionando, e a urina já começou a ser produzida e a creatinina já baixou. Funcionou igual funciona um transplante entre vivos, entre uma pessoa viva que doa o rim para outra pessoa viva, que é o paciente dialítico. Então, até o exato momento, esse transplante está sendo um sucesso. Há uma previsão de que em poucos dias o Richard vai para casa, assim, aquela história com um final feliz, que a gente espera que tenha um final feliz, do paciente que faz um transplante e vai para casa
conviver, viver normalmente ali com a sua família, com seus amigos, fazer suas atividades, trabalhar, enfim, é tudo aquilo que ocorre normalmente com os outros transplantados, com a diferença que desta vez é um rim de porco. A respeito da doença renal crônica, é sempre importante a gente lembrar que os Estados Unidos têm um problema parecido com o Brasil, embora seja um país muito mais rico, eles têm 800 mil pacientes em diálise. Neste momento, 100 mil pessoas na fila para o transplante, sendo que apenas 25 mil transplantes são realizados por ano, um número grande, mas muito aquém do necessário. E aí, esse transplante, essa nova modalidade, surge como uma nova esperança para os pacientes que estão numa hora dessas fazendo hemodiálise. A frase mais interessante foi do Dr. Leonardo Riella, uma frase muito importante. Ele falou o seguinte: se rins de animais modificados puderem ser transplantados em larga escala, a diálise se tornará obsoleta, o que é uma grande verdade. A diálise, ela não vai desaparecer 100%, porque ela tem uma utilidade ali em caráter ainda que transitório para injúria renal aguda, em UTI, ou paciente que não sabe que tem o problema renal e precisa de uma diálise de urgência. O transplante você não consegue assim em um dia, é uma coisa que leva um tempo, tem que ter um estudo, enfim. Mas se realmente isso se tornar em grande escala, a diálise como a gente conhece hoje, com clínicas enormes, com dezenas de pacientes fazendo em vários turnos, todos os dias, esses milhares, 800 mil pacientes nos Estados Unidos, 150 mil no Brasil, esse número certamente vai diminuir bastante. Vocês devem perguntar para mim no final aqui desse vídeo, doutor Roberto, mas quando é que isso vai ter aqui no Brasil? Quando é que isso vai acontecer? Pessoal, eu acredito que isso hoje a gente precisa comemorar porque foi uma virada de chave. É uma coisa que não tinha ainda acontecido. Eu já tinha apresentado um outro xenotransplante em 2021, que tem aliás um vídeo aqui para vocês assistirem depois desse vídeo, onde eles fizeram um transplante experimental numa pessoa que estava em morte encefálica, apenas para observar como que o rim se comportaria, o que já havia dado certo. E nessa notícia agora de hoje é uma evolução do que já havia sido feito. Aqui foi uma coisa muito mais elaborada, com imunossupressão, paciente vivo que vai para casa, enfim, medicações novas. Isso aqui tem tudo para dar certo, sem sombra de dúvida. Então hoje foi a virada de chave, foi o empurrão inicial. Eu acredito que nos próximos meses, em poucos anos, isso aqui, vocês tenham certeza que vai começar a pipocar uma notícia aqui, uma notícia ali, vai ser nos Estados Unidos mais um paciente ali, daqui a pouco isso vai para a Europa, vai para o Japão, e isso vai começar a se proliferar e não deve demorar muito para isso chegar no Brasil. Mas, como sempre aqui no canal, eu peço cautela, tranquilidade, sem ansiedade, não adianta chover aqui. Eu espero que vocês comentem esse vídeo, deixem dúvidas, deixem perguntas, vamos debater esse assunto, vamos comemorar juntos esse grande feito da medicina brasileira, americana, mundial, tudo, né? Mas isso vai levar um tempo. Espero que não demore muito e que a gente possa, em breve, fazer mais vídeos comemorando mais conquistas da medicina, da nefrologia, pessoal. É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o likezinho aqui, fazer inscrição no canal, convidar sua vizinha, seu amigo, seu avô para se inscrever no canal Nefrologista. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.